Quando nós viemos na presença de Deus, tem uma coisa que a gente tem que sempre estar aprendendo, sobre os nossos pensamentos. Então, quando a Bíblia diz assim, Deus fala assim: os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os seus sonhos, os seus planos não são os meus planos. Então, diga comigo assim: os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Fala, os meus planos não são os planos de Deus. Então, uma coisa que nós temos que sempre estar consciente, para nós sermos humildes, estarmos recebendo de Deus, é nós termos essa consciência, que Deus tem pensamentos. O que é pensamento? Cada um de vocês tem sonhos, tem modo de interpretar. Tem gente que vai olhar a pregação do pastor sobre dinheiro e vai falar assim: eu não gosto que fale sobre dinheiro. E tem uns que se empolgam, falam: opa, disso que eu precisava. Isso mostra um modo de cada um pensar. E o que Deus está falando assim para nós? Ele está falando o seguinte: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Então, nós temos que estar sabendo o seguinte: falou, o que Deus está pensando daquilo que o pastor está falando? Será que Deus está gostando? Então, vamos dar um exemplo. Quando você aceita Jesus como Senhor, você aceita Ele como Senhor, para que Ele possa ser o seu Salvador. Então, diga comigo assim: Senhor, Salvador. Então, vou dar um exemplo bem simples. Quando você vai na escola, o professor vai te ensinar, não importa o que você pensa, você tem que estar preocupado e querendo o que o professor pensa. Entende? O que ele pensa é o porquê do que ele está ensinando. Se você ficar interessado no que o professor está ensinando, você vai, no porquê que ele está ensinando, você vai ficar mais fácil de você aprender, e você vai ficar uma pessoa que tem objetivo, você fica uma pessoa nobre, uma pessoa especial. Porque olha bem, diga comigo assim: pensamento de pessoas, fala aí, fala medíocre, fala pensamento sobre coisas, fala sobre certo e errado, fala aí, mente normal, fala aí, fala, diga comigo, pensamento sobre propósitos, sobre intenções, fala aí, nobre. Então, o que você quer ser? Um nobre, um normal ou um medíocre? Então, quando nós vamos a Deus, nós temos que estar consciente: eu nunca vou ter os pensamentos de Deus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me colocar como um servo. Senhor, diga comigo, quem chama de Senhor, está sendo servo. Então, vamos dar um exemplo, Senhor, qual que é a tua vontade? Qual que é o teu pensamento? O seu, Ele sabe. Você também deve imaginar o seu. Mas Deus sabe muito mais do que você sobre você. Mas o que Deus quer que você saiba e entenda é que Ele tem um plano para você. Ele tem um propósito para você. Eu estou falando de comportamento. Como é que eu vou buscar a Deus, querido, e Deus vai funcionar para mim? Eu tenho que chegar diante de Deus de um modo certo. Senhor, Deus. Poxa, eu chamei Ele de Senhor e de Deus. Acabou. Acabou. Agora o que acontece? O que importa é Ele, o que importa é o que Ele pensa, o que importa é o que Ele quer. Quando eu comecei a ir na igreja, eu ia na igreja com expectativa. Por causa da minha separação, da minha depressão, eu tinha muito problema, muito desejo, queria resolver muita coisa. Eu queria que Deus resolvesse tudo. E Deus não resolvia nada. Eu ia na igreja, só escutava o que eu não queria, o que eu não gostava. Mas o tempo foi passando, e Deus foi fazendo a obra, e eu descobri que tudo aquilo que eu ouvi, eu não gostava, eu não queria, e eu descobri que era o que eu precisava. Mas se eu não tiver interessado no que Deus está querendo falar e dizer,
Não vai fazer efeito eu estar nesse culto nessa noite. Não vai fazer efeito você pegar a tua Bíblia e ler na tua casa. Por quê? Porque você vai falar o seguinte, você vai ler o que Deus está falando e você vai falar assim, é Deus que está falando. Agora, se você ficar falando, mas eu não concordo, eu não gosto, eu ficar com reserva, vai dar zebra, querido. Não vai dar certo. Você vai se decepcionar. Por quê? Porque tua mente é medíocre, você está pensando em você, pensando nos seus problemas. Agora, quando você começa a pegar, fala assim, não, eu estou interessado nele. O que ele gosta, o que ele quer, o que ele... pensa bem, por que Deus gostava de Davi? Deus amava Davi, por quê? Porque Davi era um servo segundo o coração de Deus. E o que é o coração? Andava segundo o coração de Deus. Davi, ele queria a vontade e o desejo de Deus, acima do dele. Por isso que ele era chamado um servo segundo o meu coração. Pegaram? E em tudo nós devemos ser assim. Se eu vou trabalhar para alguém, e eu começo a querer fazer as coisas do meu jeito, por mais que você seja bom, acerte, você vai desagradar o teu patrão. Porque o teu patrão, ele te contratou para fazer o que ele pensa, não o que você pensa. Então, quando eu chego lá no meu trabalho, eu começo a pesquisar o que o meu patrão pensa, para mim poder executar o meu serviço de acordo com a vontade dele, eu vou ser um servo segundo o coração do meu patrão. Imagina você, contratar uma pessoa, e a pessoa lá querendo fazer as coisas do jeito dela, e não está nem aí com o teu pensamento, com o teu querer. É gostoso, gordo? Tem um funcionário que está nem aí com o teu querer e vai fazendo, ainda que ele esteja bom, mas ele está errando no princípio, ele está ali, andando segundo o seu umbigo, o seu coração. Então isso tem que ser resolvido, e se nós não resolver isso, olha bem, como é que se nós não saber colocar os pensamentos e a vontade de Deus na nossa vida, como é que nós vamos colocar o desejo e a vontade do patrão na nossa vida, do freguês, da esposa do marido? Estão entendendo? Vamos supor assim, e se você não crescer, querido, você nunca vai entender isso. Vamos dar um exemplo. Eu estou aqui, talvez eu seja o que menos está com vontade de estar aqui. Mas tem que estar. Agora, você sabe o que me faz eu estar aqui empolgado? E com vontade de estar aqui, mesmo sem ter vontade? Pastor, mas como é que é estar com vontade de estar aqui, mesmo sem ter vontade? É porque eu sei que aqui é a vontade de Deus de estar essa noite. E se é a vontade dele, virou a minha. Mas se eu voltar na minha, eu falo assim, meu Deus, essa igreja não me preenche, eu não gosto de estar lá. Vou lá, esse povo não coisa, dá até vontade de passar a bola para outro. Se eu ficar em mim mesmo, eu vou pegar o caminho meu. Mas se eu falar assim, Deus, qual que é a tua vontade? Ele fala assim, filho, cuida do que eu te dei. Pegaram? Gente, eu tenho uma vontade de parar de trabalhar naquela loja. Estou por aqui, Mas todo dia eu acordo, eu falo assim, mas Deus me deu e mandou trabalhar aqui. Aí já vira minha vontade, porque é a vontade dele. Eu escutei o testemunho de um cara, ele é todo cheio de tatuagem. É um ex-cantor famoso. E ele disse que o maior sonho dele era Deus falar com ele. E ele disse que toda vez que a gente está em crise, dá vontade de fazer uma tatuagem. Então ele disse que quanto mais tatuagem tem, é crise emocional, E cada tatuagem representa uma crise emocional. E ele disse que passou uma crise emocional, ficou vontade de fazer uma tatuagem, mas ele falou, em vez de eu fazer, eu vou orar para Deus falar para mim, o que eu devo fazer e como. E eu fui, e Deus, com o tempo, Deus falou para mim assim, já está bom, basta. Falou, basta. E Deus não deixou eu fazer a tatuagem. Ele falou, mas eu fiquei numa alegria. Eu fiquei numa alegria.
essa alegria me contagia até hoje, porque o meu maior sonho era ouvir Deus falar, e eu ouvi Deus falar. Então não me importa se Deus falou uma coisa que eu não queria ouvir, o que me importa é que Ele falou comigo. Deus falou comigo, e se Deus falou comigo, me deixou a pessoa mais feliz. Então olha que coisa, né, que você tem que entender. Quando você começar a entender que você está aqui porque está fazendo a vontade dEle, quando você vai ouvir a palavra dEle, você sabe que você está fazendo a vontade dEle, mas aí vem a vontade de você não vir no culto, você fala assim, mas eu vou fazer a minha ou a dEle? Isso é andar segundo o coração de Deus. Pegaram? Glória a Deus. Então olha bem, o que você tem que entender? Quando Deus fala assim, os meus planos não são seus planos. Aí depois Ele vai falar assim, porque os meus planos são bem maiores. E aí Ele fala um tamanho. Só que quando Deus fala um tamanho, Ele leva você para o infinito. Por quê? Porque o meu primeiro pastor, ele sempre falava assim, quando você tem uma experiência forte com Deus, você fala assim, foi demais, foi bom, né? Foi a maior experiência que eu tive. Aí depois você vai ter outro, você vai falar, foi a maior experiência que eu tive. Sabe por que você fala isso? Porque Deus sempre tem mais. Sabe, às vezes Deus já te prosperou, Deus já te fez, mas você não pode parar com a tua fé, porque Deus tem mais. Entenderam? Tudo tem seu tempo, mas tem a hora de você alargar a sua fronteira. Tem hora que você tem que pegar, querido, e falar assim, eu vou mudar o marco da minha vida. Né? E geralmente essas coisas, geralmente quando vem essas coisas de Deus, antecede uma crise, mas depois vem uma ideia, vem uma oportunidade. E se você estiver fazendo a vontade de Deus, procurando o pensamento de Deus, treinando tua vida para não andar segundo o teu coração, mas andar segundo o coração de Deus, que não tem o que te segura. Pode ver, o que trava as pessoas a ser pobre é porque ela tem patrão, mas ela não quer andar segundo o coração do patrão. A pessoa tem esposa e não quer andar segundo o coração da sua esposa. Ele tem pastor, mas ele não quer andar segundo o coração do seu pastor. Ele tem patrão, ele não quer andar segundo o coração do seu patrão, mas cada um quer andar segundo o seu coração. E aí, querido, nós vamos vivendo no nós mesmiço. E se você for abençoado, você vai ficar abençoado sem Deus. Entende? Agora, olha bem, eu nem tenho chance, né? Porque se eu não me dedicar a Deus, eu não tenho uma capacidade daqueles que não têm Deus de ficar rico, de prosperar. Eu não tenho. Mas mesmo que eu tivesse, qual que é o mais inteligente? É prosperar buscando a Deus. Pegaram? Mas, querido, desculpa de eu falar, mas nós não tem. Nós não tem capacidade própria. E mesmo que tivesse a receita para ser feliz, é buscando o coração de Deus. Aí, querido, eu vou lá no meu trabalho, eu vou fazer a vontade, né, do meu superior, mas não é por causa dele. É porque eu sei que se eu fazer a vontade dele, a Bíblia diz, servo, servi os seus patrão como se estivesse servindo o próprio Senhor. Então quando eu vou lá trabalhar, Júlio, quando você for trabalhar, às vezes você está indignado com o patrão, né? Você fala, patrão, o que você está pensando aí a meu respeito, a respeito do trabalho? Se ele falar para você que não está gostando, te dá uma bronca, você sabe o que você fala? Ele falou comigo, ele abriu o coração comigo, ainda que ele reclamou, não interessa, ele falou comigo. E se o Júlio estiver fazendo isso com o patrão dele aqui na terra,
A hora que você chegar diante de Deus, Deus, qual que é a tua vontade? Deus vai poder falar com o Júlio. Mas se o Júlio não obedece nem às autoridades que Deus colocou para ele aqui, como é que Deus vai? O que a Bíblia fala? Se você diz que ama a Deus e odeia teu irmão, você é mentiroso. Porque Deus é amor. Se você não honra, querido, o teu pastor, teu patrão, teu líder, teu pai, tua mãe. Agora olha bem, eu não estou aqui criticando você, não estou criticando, eu estou pondo eu no negócio. Eu estou falando o que eu estou tentando trazer para a minha vida. E a gente prega aquilo que a gente vive. Eu estou falando que eu consigo? Eu estou falando que você vai conseguir? Só que nós não temos chance, nós não estamos na graça de Deus, que quando nós estamos em rebeldia, ainda que essa rebeldia seja, entende? Seja ignorância, seja cegueira. A Bíblia fala, querido, que Deus não toma por inocente o culpado. E que é para nós orar e vigiar, porque o diabo ele fica ao nosso redor. Nós não entendemos princípios espirituais, mas tudo que Deus quer, querido, é ter legalidade para poder entrar na tua vida. Até a salvação é você que dá a legalidade. Quando você crê, entende? Se arrepende, pede perdão e começa a obedecer, é tudo você dando legalidade, para que você possa ser diante de Deus, a justiça de Deus na terra. Então olha bem, aí se você não cumpre os princípios de Deus, a justiça vai vir do mesmo jeito, que é o que a Bíblia fala, não se engane, de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, isso ele fará. Você sempre tem que lembrar, o princípio da graça é você poder chegar diante de Deus. Olha bem como é que é a graça. A graça é através de tudo que Jesus fez. E o que é a legalidade? A legalidade é as nossas obras. E essas obras, elas têm que estar baseadas em agradar ao Senhor. Tudo que você pedir de acordo com a vontade de Deus, será respondido. Ele está falando, tudo que você pedir de acordo com a tua vontade, você não será atendido. Jesus ele falou assim, Pai, se possível, diga comigo, se possível. Por quê? Porque Deus é impossibilitado dentro da lei, da legalidade do mundo espiritual. Deus não vai quebrar a lei dele. Ele não vai passar por cima da Constituição. Vocês duvidam? A Bíblia diz assim, o meu trono é de justiça. Deus é bom e misericordioso, mas está sentado em cima de um trono de justiça. Então, quando nós vamos buscar o princípio da prosperidade, ficar rico, de ganhar dinheiro, nós temos que entender esse princípio de Deus. Deus vai te fazer ser rico, querido, se você der legalidade para Ele. Se você der para Deus. Agora, como que eu vou ver, querido, vocês desencaiar, sendo que eu vejo que as pessoas quebram princípios básicos? Eu estou trabalhando e fazendo o que eu penso. Não estou pensando na minha autoridade. Agora, olha bem. Adianta eu fazer só com segunda intenção? Não, eu tenho que orar a Deus. Para Deus, me ajuda a amar. Porque tudo que eu fizer sem amor está cancelado. E aí amar o pastor não é fácil, né, gente? Ainda mais um pastor curto e grosso igual eu. Um pastor cheio de defeito. Amar um patrão que você não vê ele é fácil, né?
Mas amar um patrão que você convive com ele todo dia, imagina, você já viu o patrão bom? Já viu, filha? Você já viu o patrão bom? Quem já trabalhou de empregado? Não tem patrão bom, mas a Bíblia fala que nós temos que amar. Você nunca vai gostar do patrão, mas você tem que aprender a amar. É para o teu bem. Agora, se você gostar, você vai ser feliz. Se você não gostar, você vai ficar fazendo sacrifício de amor. Então, ora para gostar também. Sabe como é que a minha esposa fala que ela gosta de mim? Ela fala, sabe, querido, eu te amo muito, mas sabe o que eu faço? Eu fico olhando suas qualidades e pensando nelas. Aí eu paro de ver seus defeitos. Agora, já pensou se a minha esposa estivesse trabalhando para ver os meus defeitos? E vamos falar a verdade, gente, ó. A gente pode ter 10 qualidades, né? Mas se tiver um defeito, o que a turma olha? Ninguém vê a qualidade. Todos nós temos dificuldade em ver a qualidade. Vamos dar um exemplo. Você pode ser honesto, justo, trabalhador, transparente, né? Determinado. Mas você é chuco, sem educação, né? Violento. O que a turma vai olhar? Só os 3 últimos defeitos, né? E os outros? Nem quer saber. Eu assisti um filme na televisão, um dia de tarde, assim, estava em casa, passou um filme. Era um filme, chamava Poliana. E a Poliana, ela foi morar numa cidade, onde todo mundo era brigado com todo mundo. Mas era uma brigueira que estava... E todo mundo falava mal dos outros. E tinha uma quermesse na cidade, quermesse de crente mesmo, né? Quermesse era uma festa. Então tinha que recolher as coisas que as pessoas doavam para vender na quermesse, que é para o pastor arrecadar dinheiro. E a Poliana chegou no pastor, pastor, eu vou arrecadar dinheiro para o senhor, arrecadar fundos e doação para nós vender na quermesse. E ela foi, querido, na primeira casa que ela foi no cara mais ruim da cidade. Uma casa, uma mansão bem grandona, velho, o cara era rico, era ranzinza, era o cara mais terrível do mundo. E ela entrou dentro daquela casa e ela viu um negócio pendurado assim, que brilhava, que coisa tudo assim, né? Ela entrou dentro daquela casa, querida, assim, porque ela bateu, não abriu, né? Na hora que ela entrou, ela olhou aquilo, ela ficou admirando, de repente chegou o homem brabo, começou e ela ficou um pouquinho com medo assim, né? E ela falou assim, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, pode. Da onde que veio essa maravilha? Ela procurou algo bom. Ele falou assim para ela, foi eu que fiz. Você gostou? Que talento maravilhoso o senhor tem. E começou a elogiar o homem. E aquele homem que ninguém suportava, virou amigo dela. E ela pediu para ele fazer um negócio daquele para poder vender na quermesse. Ele fez. Aí ela foi na casa de outra pessoa, aquela outra pessoa ficava falando mal dos outros assim, a mulher fazia um bolo bonito, gostoso, ela pegou e começou a elogiar aquele bolo. A senhora não faz um bolo desse para a quermesse? Ela falou, faço. E por causa daquele bolo ela pegou amizade. E foi na casa de outra e descobriu outro talento. A menina ia e caçava talentos. E as pessoas ficavam amigo delas porque ela elogiava o talento. E aí foi, querido. Foi. E ela fez uma arrecadação. E lá naquela festa, as pessoas começaram a ver o talento de um e todo mundo começou a ficar amigo. Porque aprenderam a ver. Diga comigo, você pode ter 1001 defeitos, fala aí. Mas eu vou procurar uma qualidade.
Então nós devíamos fazer o contrário, em vez de nós ver. A pessoa pode não ter nenhuma vantagem, mas caça que você vai achar. Um dom, uma qualidade, alguma coisa para você. E se você se apegar à qualidade daquela pessoa vai ficar sua fã. Fácil é? Depois que eu assisti esse filme, eu estou tentando fazer isso até hoje e muitas vezes não consigo. Mas eu aprendi, querido, e eu tento. Todos os irmãos aqui que vieram falar mal de outra pessoa para mim, é testemunha que eu vivo isso. Vem falar mal de um irmão aqui da igreja para você ver, para mim. Tanto é que eu perdi um punhado de membros porque eles vieram reclamar e eu fui defender o irmão, não gostou e saiu da igreja por causa de outro irmão que ele estava invocado. Eu usei essa vantagem minha para perder um membro. Que aquela pessoa não se sentiu ofendida de eu defender o irmão. Não é que eu defendi, é que nós temos que aprender a amar o inimigo, não é? Então, não é assim que eu faço, Júlio? Se o Júlio vir reclamar o patrão aqui, eu vou falar, vamos ver as qualidades dele, Júlio? Vamos aprender com ele? Aí o Júlio começa a contar. Aí o Júlio sai animado, fala, meu patrão é bom mesmo. Aí, né, essa Poliana foi conversar com o pastor, e ela conversando com o pastor, e ela tinha uma medalhinha daquela que abria. Sabe aquela que abria, que fica uma fotinho, Ela conversando com aquele pastor, e o pastor falou, vou abrir meu coração com você, eu não sei o que eu faço, a igreja não vai. Aí ela pegou e falou assim, pastor, o senhor sabia que na Bíblia tem 365 promessas? Na verdade tem bem mais, né? Mas no filme falou isso. Ele falou, filha, é. O senhor sabia, pastor, que é uma por dia? Ele falou assim, e aquele pastor, ele metia terror na igreja, ele metia terror, ele chegava na igreja e falava assim, o diabo vai te pegar, e ele só falava do diabo, e falava do fogo do inferno e tal, né? Aí aquela mulher, a Poliana falou para ele assim, vê o lado bom de Deus, né? Vamos ficar vendo só o lado ruim, né? Aí ela falando assim, né? Aí o pastor pegou, né? E falou para ela, Poliana, o que você tem escrito atrás dessa medalha? Aí ela pegou e abriu, e estava escrito assim, se você procurar o mal nas pessoas, você sempre vai achar. Aí o pastor falou assim, filha, que frase linda. Ela falou para ele, é de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln deixou essa frase. E o que nós aprendemos com isso? Que se você procurar o mal, você vai ver ele e vai neutralizar todas as bênçãos para a tua vida. Você pode ver, por que hoje o seu emprego não presta? É porque você está dando atenção para a coisa que você não gosta lá. Se você tirar os teus olhos das coisas que você não gosta e olhar para as coisas que você gosta, então, aí naquele filme, o que eu vi, né? Aquela atitude daquela menina, mudou a cidade, mudou a vida das pessoas, mudou as famílias. Então, se nós tivermos a nossa mudança, né? Quando esse casal veio para o ministério, essa aqui falava, irmão Paulo, pastor. Eu não sei se você lembra, o que eu falava? Eu incentivava ela. E o Paulo era esquisito mesmo, sabe, gente? E o Paulo começou a ficar crente, que eu estava vendo que ele ia ficar mais crente do que a Suzana tem que caprichar hoje, senão o Paulo passa a perna nela. Mas por quê? Porque a Suzana foi aprendendo a ver o Paulo com outros olhos. Né? E certamente o Paulo também, ouvindo a pregação, vai. Né? Olha que família bonita. E não tem limite para Deus melhorar, não é? Então, nós temos que aprender a ver as coisas boas. Então, quando eu venho aqui na igreja, primeira coisa que eu olho, tem pouca gente. Em vez de eu olhar, né?
que lugar que cabe bastante gente. Não, eu fico olhando a parte negativa. O pastor está demorando, estraga tudo que o pastor estava ensinando. Se eu aprender a valorizar as coisas boas, eu vou fazer aquilo que é ruim ficar maravilhoso. Por isso que muitas vezes nós perdemos a bênção, né? Porque Deus está fazendo o melhor, mas nós estamos só procurando o defeito. Pegaram? Então nós temos que ter olhos bons. Quando Jesus ele falou assim: se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. E quão densas são essas trevas? É porque Jesus está falando que você não vai ver luz. E luz é as coisas boas. É o lado bom das coisas. Sempre você vai ter a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus não quer nem que você olhe o bem e nem o mal. Ele quer que você olhe a árvore da vida. Porque se nós ficarmos procurando na árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vamos sempre estar olhando o bem e o mal sempre vai estragar tudo, né? É ou não é? Então, nós precisamos compreender, querido, que Deus tem um pensamento para nós, que o nosso patrão tem um pensamento para nós, que a nossa esposa tem um pensamento que de vez em quando nós temos que negociar, né? Porque nós somos parceiros, né? Nós precisamos negociar. Os nossos pais têm um pensamento para nosso respeito. Cada caso é um caso. Pai é pai, esposa é esposa, patrão é patrão, mas Deus é Deus. Deus é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Quando você começa a conhecer os princípios de Deus, e começa a obedecer e amar a Deus, Deus vai começar a te revelar os segredos dele. A Bíblia diz assim, que o homem que teme a Deus, ele fará conhecer os seus segredos. Se eu não me engano está em Salmos 25. Então Deus começa a mostrar seus segredos. Eu comecei a obedecer a Deus e Deus começou a mostrar para mim como é que funcionava o mundo espiritual. Mas eu já estava definido. Eu decidi amar a Deus. Eu decidi não negociar. E Deus começou a mostrar para mim, querido, que temer a Ele, fazer a vontade dEle, fazer do jeito dEle, você começa a ter benefícios extraordinários. O mundo espiritual, ele é movido por cada movimento teu. E o diabo sempre está te pondo à prova, e vendo teus comportamentos para poder te dominar. E Deus sempre está assistindo. A Bíblia fala assim, que Deus fica olhando para nós e velando, cuidando para a palavra dele se cumprir na nossa vida. E a Bíblia fala assim, que os olhos do Senhor estão atentos sobre o justo, para fazer ele prosperar. E se Deus está velando para que a palavra dele se cumpra, querido, por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, abandone a ira, abandone a inveja, o ciúme, abandone a mágoa, o ressentimento, tudo. Por quê? Porque essas coisas saindo de nós, o diabo não tem mais legalidade. Mas essas coisas estão em nós, que nem Deus pode fazer muita coisa por nós, porque a palavra dele tem que se cumprir. Quando você vai ver sobre dinheiro, sobre finança, você precisa seguir muitos princípios, querido, para que Deus possa te abençoar. Honestidade,
lealdade, ser uma pessoa organizada, transparente. Transparente é sincero, honesto. Você precisa começar a colocar qualidades, né, de amor na tua vida, na tua finança. E você precisa se profissionalizar para poder dar para os outros aquilo que você precisa receber. Porque dar e dar-se-vos há. Se você buscar princípio de prosperidade, querendo ganhar dinheiro, querendo ficar rico, Deus não tem nada com isso. Mas se você estiver buscando ganhar dinheiro para abençoar a vida das pessoas, então eu fico todo dia, todo momento a respeito do meu trabalho pensando assim: eu tenho que pensar e eu tenho que fazer o melhor para o meu cliente. O meu cliente quer comprar barato, o meu cliente não pode ficar com a máquina parada, o meu cliente, ele precisa ser servido, ele não pode levar prejuízo no plantio, na colheita. O meu cliente não pode pagar mais caro. O meu cliente, ele precisa pôr o carro dele para rodar. E eu preciso comprar esse pneu antes dele precisar. Agora mesmo um cliente meu lá de Ourinhos, o rapaz disse que a máquina ficou 4 dias parada. Porque eu não tinha o pneu para entregar para ele. E através de mim era o meio mais rápido, liguei no fornecedor, falei assim: manda por outra transportadora, paga o frete, mas manda mais rápido, não manda para outra, porque se a outra vai demorar 10 dias. Aí o pneu chegou, e eu fiquei pensando, né? Por que eu não estava com esse pneu no estoque? E eu não comprei esse pneu porque eu comprei um par, ficou 2 anos para vender, mas devia ter comprado outro. Porque senão eu estou pensando só no dinheiro. Então, aí acontece, né? Diga comigo, aí ficar rico, fala aí. É consequência. Pegaram? Então, olha lá, vocês plantam tomate. Quem planta tomate aqui? Levanta a mão. Tem roça de tomate, olha lá. Ó. Né? Você também é tomateiro? Tomateiro também. Aí, olha bem. Planta tomate, né? Para que ele tem que plantar tomate? Eu falei assim, ó, o meu freguês lá do Ceasa, o meu comprador, o mercado, eles precisam do tomate para servir a cidade, para servir não sei o quê. Aí eu movido plantar tomate para poder deixar o mercado, as pessoas comendo do tomate, né? Deus vai olhar aquilo e vai falar: eu vou ter que abençoar esse cara. E de repente essa pessoa começa a ter ideias, né, diferentes. E começa, por quê? Porque Deus vai abrindo, vai derramando seus segredos, esse é o segredo. Agora a pessoa fica ali, plantar tomate está barato, porque o tomate está baixando, porque não sei o quê. Pode pensar tudo isso também, mas não pode ser isso que dirige o tomate. Por que eu estou ensinando isso para você? Porque Deus, Ele vai fazer justiça. Entende? Depois que a gente vai ficando velho, a gente vai pôr na prova a palavra de Deus. Eu começo a provar a palavra de Deus. E quando eu provo a palavra de Deus, eu vejo que ela é boa. Eu olho a história das pessoas que obedeceram a Deus. Hoje um amigo meu perguntou assim para mim. Até eu chamei ele para vir na igreja aqui, hoje não veio. Ele falou assim para mim: Trovati, fala uma coisa para mim. Se eu trocar um chequinho para um amigo assim e tal, é pecado? Eu acho que ele está meio convertendo, né? Eu falei assim: você não vai se magoar de eu falar as coisas para você? Ele falou assim: não, eu quero que você fale. Eu falei: não é pecado só, é crime. Ele falou: você já fez? Eu falei: muito. Aí eu falei para ele assim: e aí, cara, você vai ver que essas coisas, mesmo que você fique rico, você vai ver que não vai ser legal.
Aí eu falei para ele, eu não queria pagar imposto. Falei, hoje eu pago de 40 a 60 mil de imposto de renda por mês. Eu estou querendo pagar mais. Eu falei, mas minha vida é organizada, cara. Olha bem, eu sou abençoado. Quanto mais imposto eu pago, mais eu... Eu falei, eu vou te dar uma ideia, cara. Falei para ele, vai lá no meu contador. Meu contador é uma benção. Você vai lá nele e abre uma financeira para você. Quem sabe amanhã você vai ser dono de um banco. E outro, olha, que se você for processar um cara que te emprestou dinheiro, o juiz vai te prender. Ele vai falar, quem vai para a cadeia é você, cara, você é agiota. Agora, se você tem uma financeira, o juiz vai ficar do teu lado. E você vai pagar imposto. Aí eu falei para ele, eu tenho certeza, ele ganha muito mais, né? Mas eu falei, eu tenho certeza que você não gasta 10 mil por mês na tua casa. Você gasta no seu trabalho, mas na tua casa você não gasta 10 mil por mês. E eu tenho certeza que você ganha bem mais de 50 mil. Ele falou, o que você faz com o resto do dinheiro? Paga imposto primeiro, depois o que sobra você investe. E você vai ser abençoado. Eu tenho certeza que você vai ser até dono de banco, se você fizer certinho. Estão entendendo, gente? Mas nós olhamos o imposto e falamos, eu vou pagar imposto. Eu vou lá na igreja do pastor Trovato, lá ele vai ter que dar dízimo. Eu fico olhando só o lado negativo da coisa. Poxa, se eu contribuir na obra, todo o meu patrimônio será consagrado a Deus, e só eu vou poder fazer caca. Agora, se eu não consagrar o meu dinheiro, começa a acontecer imprevisto na minha vida que eu nem tenho controle, Deus não tem responsabilidade com aquilo, porque eu não pus na mão de Deus. E as pessoas, elas não entendem que são princípios, e é um princípio atrás do outro. Eu numa crise, gente, desgramada, mas na crise desgramada, nós tínhamos uma reunião aqui no ministério, eu me tomei banho para vir na reunião, falei, Deus, fala comigo. Deus falou assim, pega o dinheiro que você tem e leva na reunião. E eu fui peguei um pacote, dava 10 mil reais na época, né? Para mim na época era muito dinheiro, eu não estava bem, sim, para poder. Eu falei, sobrou para mim, né? Mas eu fiquei contente porque Deus falou comigo. E quando Deus fala, né? Ele pode falar o que você não quer fazer, o que você não gosta de fazer, o que você não... Mas você pega e obedece porque você gosta que Deus fala. Se Deus falar com você, você não obedecer, Ele para de falar. Deus o livre, né? Fala comigo, Deus me livre. Aí eu trouxe, né? Cheguei na reunião, o Senhor falou assim, divide para eles. Eu dividi. Eu queria fazer aquilo? Depois o Senhor falou assim, agora manda eles pegar metade do que eles pegaram. Todo mundo ficou contente, né? Todo mundo pegou um dinheirão na mão. Aí todo mundo ficou ruim também, né? Porque falou, agora tem que dar metade. O dinheiro era deles, né? Agora eles faziam o que eles queriam, mas Deus falou assim, agora o Senhor está mandando você pegar metade do que você tem e dar para quem você sentir no coração. Aí foram, né? Cada um pegou metade, foram dando, tal. Daqui a pouco uma irmã começou a chorar, porque ela contou o dinheiro. Ela falou, estava com o aluguel atrasado, ia ser despejada. E veio a quantia certinha para me pagar todos os aluguéis atrasados. A outra irmã, que mais recebeu também, né, foi essa, e segundo foi a outra que a segunda falou assim, inteirei o dinheiro da minha moto. Eu tinha pago para ela tirar a carta, e ela tirou a carta, né? Aí ela ficou toda feliz, porque aquele dinheiro ela foi lá, né, e comprou a moto dela. E eu fiquei... E a gente não liga o dia da bênção com o dia que a bênção chega. Então o dia da bênção foi aquele dia. Quando a bênção chegou? Está chegando, querido. Né? Hoje eu só ando de carro zero, tem 3 carros praticamente zero na minha garagem. Né?
que eu ganho de juro hoje dá para me viver sossegado. E não para de vir, não vai parar. Mas você tem que ouvir Deus. E geralmente quando Deus pede as coisas para a gente, às vezes é a hora que a gente está ruim, gente. Mas como é que Deus vai pedir se você estiver gastando mais do que ganha? Como é que Deus vai falar com você se você estiver quebrando os princípios? Primeiro você obedece os princípios. Depois Deus vai falar com você. E depois Ele não vai falar o que você gosta de ouvir. Ele vai falar o que você não quer ouvir. E se você amar a Deus, você fala, não importa. O que importa é que Ele falou comigo. Agora pensa bem para você ver. Qual que vale mais? Os 10 mil que eu perdi aquele dia? Ou Deus ter falado comigo? Tem dinheiro que paga? Do Criador vir e falar com um comedor de arroz e feijão? E daí? Então, ou nós entramos, né, nessa aventura para buscar prosperidade, ou nós somos bola murcha. Estão entendendo? Eu vou explicar, para me terminar, eu vou explicar um princípio que você tem que aprender. Diga comigo, eu preciso aprender a separar as coisas para depois não me sentir manipulado. Então, olha bem, primeira coisa que você tem que entender. No mundo espiritual, existe a justiça de Deus. Então, o salário do pecado era o quê? Vamos, gente? A morte. Só que se eu morro a minha morte, eu só paguei o meu salário. Então eu não tenho chance. E nunca Deus ia absolver nós disso. Como Deus nos ama e precisava absolver nós disso, o que Ele fez? Ele fez o plano da salvação por meio de Jesus. Então Jesus veio, né, e cumpriu a justiça de Deus no seu corpo. E morreu e pagou. Então toda vez que fala de ir para o céu, você tem que pensar, só tem uma chave que abre a porta para o céu. É Jesus. Porque Ele não era filho de homem, foi o Espírito Santo que engravidou Maria. Ele não tinha pecado e não tinha semente do pecado, por isso Ele era o sacrifício perfeito. Ele morreu no teu lugar. Tem a história na Bíblia de Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Homem íntegro, justo, temente a Deus, adorava a Deus, ele e sua casa, no templo, e Cornélio dava muita esmola ao povo judeu, os pobres. E Cornélio orando no alpendre da sua casa, de repente apareceu um anjo diante dele, e o anjo falou, Cornélio, não tema. Por que, Cornélio? As tuas orações e as tuas esmolas chegaram até as narinas de Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Cornélio merecia ir para o céu ou não? Vamos, gente? Diga comigo. Parece que sim, fala aí. Mas por que o anjo veio? Porque Cornélio ia pro inferno. Cornélio era rico para com Deus, porque a lei da obra é uma coisa, a lei da salvação é outra. A lei da salvação, ela tem que ser a graça, porque ninguém vai cumprir a justiça de Deus. Entende? Então Jesus cumpriu a justiça de Deus por nós, então é só por um presente, por receber pela fé. Entenderam? Mas, aquela pessoa boa que faz as coisas boas, as coisas que ela faz chegam até Deus
como crédito para aquela pessoa. Chega como resultado para aquela pessoa. Deus tem que responder àquela pessoa, porque aquela pessoa faz para merecer. Mas não merece salvação. Salvação ninguém, para a salvação não cumpre a justiça de Deus. Mas Jesus cumpriu a justiça de Deus quando Ele foi lá e morreu no teu lugar, pagou pelos seus pecados. Eu já contei a história da dona Ana para vocês. E a dona Ana, o pastor Marcos Belli foi orar por ela, ela ficou endemoniada e ela era uma crente velha lá na igreja metodista. Passou na minha mão, na do Hélio Cajuvara, na mão do Juarez Santana, na mão do pastor Vanderlei. Passou na mão de muitos homens de Deus que orava fazendo libertação. Nunca tinha ficado endemoniada, crentona. Mas o pastor Marcos Belli colocou a mão no coração dela, ela ficou possessa. E um demônio brabo, brigando com o pastor. Eu estou nela desde os 12 anos, e ninguém me descobria. Agora você veio lá do Rio de Janeiro aqui, seu desgastado, e me xingando o pastor, brigando, né? E o pastor lidou com aquilo e eu fiquei assustado. Falei, meu Deus, que dom maravilhoso. Depois eu vi aquele pastor pegar um crente também, o crente estava com problema com a família, ele falou, senta na minha frente aqui então. E o cara, ele não queria orar por ele, mas o cara insistiu tanto, o cara sentou na frente dele e falou assim, demônio que está fazendo ele separar, quero conversar com você aqui. O demônio pegou o cara e conversou com ele ali. E eu ficava olhando aquilo, eu falava, meu Deus, o negócio é sério. Quanto crente endemoniado, eu ia nas igrejas, os crentes eram tudo endemoniado. Aí, aquele pastor expulsou o demônio da dona Ana, né? E no outro dia, a filha dele foi lá em Andirá. Falou, pastor, ela melhorou, mas o demônio pegou nela, nós não sabemos o que fazer. Aí o pastor Marcos Belli falou, o Trovati pegou a capa, ele vai lá. E eu, caçador de fantasma, né? Quebra-santo. Eu gostava disso, né? Cheguei lá, falei, essa família está cheia de pecado, eles estão dando brecha, demônio não entra, maldição sem causa não prospera. E eu fiquei tudo entusiasmado, né, de lidar com aquela situação. Eu chamei a família inteira e comecei a ministrar assim, o negócio é o seguinte, demônio não entra se não tiver brecha, então vocês têm brecha. Eu não acho que é nela não, é um dos seis aí, ou é vocês, e vamos consertar. E o Espírito Santo falou para mim assim, cala a tua boca e manda ela falar. Aí eu, tá bom, Espírito Santo. Aí eu olhei para a dona Ana, falei, dona Ana, é para a senhora falar. Então, moço, fica sabendo que desde quando eu era pequeno, aí começou a contar uma história, né? A história que ela contou para mim dava para escrever um livro. História linda, mulher de Deus, boa, dava esmola, ajudava na igreja, fundadora da igreja, nunca desistiu. Todo pastor que foi, ela cuidava dos pastores e tal. Ela terminou de contar aquilo, eu e o pastor Dorival, fresquinho, né? Tinha vindo do curso Evangelismo Explosivo, né? E ela acabou de falar, eu falei assim, dona Ana, agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora. A senhora tem certeza que a senhora morrer, agora a senhora não vai para o céu? Eu falei, eu tenho. Então eu vou fazer outra pergunta para a senhora. Se a senhora chegar lá na porta do céu agora, e Jesus perguntar para a senhora, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? A senhora vai contar a mesma história que a senhora contou para mim? Sabe o que ela falou para mim? Claro, vou falar tudo igualzinho. Eu falei assim, dona Ana, descobri a brecha. Ela era religiosa. Ela confiava na obra. Ela confiava no que ela fazia. Ela falava, Deus não vai me deixar para fora, né? Eu sou tipo Cornélio, né? Aí eu falei para ela assim, dona Ana. Aí eu comecei a ler versículo bíblico, pela graça sois salvo. Aí eu peguei um papel e falei, dona Ana, eu vou dar uma escritura para a senhora de 300 alqueires de terra. Só sabe o que é 300 alqueires? Eu falei, eu tenho ideia assim.
estou te dando 300 alqueires de terra. Agora a senhora vai arrancar 2, 3, 4 reais do seu bolso e tentar me pagar? O que a senhora acha que eu vou me sentir? E ela era uma mulher inteligente, ela falou assim para mim: você vai se ofender, porque 300 alqueires não tem como te pagar. Eu falei assim: e quanto custa uma alma? Ela não me respondeu nada. Eu falei para ela assim: a Bíblia diz, lá nos Salmos, que todo recurso, aí eu exagero um pouco, né? Do mundo, se esgota e não consegue pagar. A senhora está fazendo com Deus, com tudo que a senhora fez, pior do que a senhora está fazendo, querendo pagar esses 2 alqueires. E com isso a senhora ofende a Deus. Porque Deus pagou um alto preço. Sei que foi pago um alto preço. Aí, né? Eu falei: dona Ana, para poder... Aí peguei a cadeira, fiz evangelismo explosivo nela, né? Eu falei para ela: agora a senhora quer renunciar tudo que a senhora fez? E dizer para Deus que a senhora renuncia tudo, porque a senhora não merece entrar no céu, para ficar só com o que Jesus fez? Eu faço. Aí fiz a oração, ela repetiu. Coloquei a mão na cabeça dela. Ela orou em língua e cantou cânticos espirituais. E ela nunca tinha orado em língua. Passou uma semana, a dona Ana morreu assim. Ela foi para o hospital. Diz que na hora que ela, antes dela morrer um pouquinho, ela olhou para a filha dela, deu um sorriso e falou: filha, os anjos estão vindo me buscar, estou vendo eles. Tchau. Fechou o olho e foi morar com Jesus no céu. Salva pelo bongo. A vida inteira crente. Diga comigo: isso é a graça, confiar só em Jesus para morar no céu. Aí depois você vai ver Paulo ministrando sobre a corrida. E ele fala que aquela corrida é para ganhar um prêmio. Aí é outra ministração. Deus chama você com um plano. E esse plano é a obra que você vai fazer para Ele, que vai ter as suas providências, Deus me dá sabedoria, meu Deus me dá recurso, Deus me dá conhecimento, Deus me dá oportunidade, Deus me dá. Tem hora que eu ministro para cada pessoa. Hoje eu fiquei 3h30 conversando com um cara que é contador dos caras mais ricos da região. E falando, sabe sobre quem? Sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o chamado dele. Quem faz isso? É Deus. Mas isso não tem nada a ver com a minha salvação. Se eu não cuidar da minha salvação, eu vou para o inferno, mesmo sendo usado por Deus. Mas olha bem, Davi era um servo segundo o coração de Deus. E se Deus tem um propósito na nossa vida, tem que ser o propósito dele. Tem que ser do coração dele. É o coração dele. Gente, e não precisa Deus fazer nada na minha vida. Basta que a vontade dele seja feita. Não precisa eu ficar rico. Não precisa eu ter bens. Não precisa eu ser bonito, ser feio, os outros me gostar de mim ou não. O que precisa é Deus olhar para mim e falar assim: você é um filho que me dá alegria. Às vezes Deus chama a gente só para limpar o chão. Às vezes Deus chama eu só para regular o som. Às vezes Deus me chama só para... Mas é isso que Deus tem para mim, pastor? Eu falei: querido, faça bem o que Ele colocou na tua mão.
Você não confia que Deus, se você se estiver sentindo amarrado, perdido, prejudicado, você não confia que se Deus vai mover as águas e vai te tirar da onde você está e vai levar aonde Ele quer? Então você acha que se você for fiel lá no seu trabalho, se você for fiel à tua igreja, ao teu pastor, Deus vai te travar, você vai ficar manipulado, você vai ficar travado, você vai ficar preso, você vai ficar um idiota. Então Deus não tem poder para ti. Eu era metodista, fanático, puxa-saco de pastor, manipulado por eles e tudo mais. Mas eu fazia isso por causa de Jesus. E as coisas ruins que aconteceram na minha vida, foi tudo Deus me livrando, para levar aonde Ele queria. E até hoje é assim. Então nós não precisamos ter medo, nós precisamos só cumprir princípios e propósito. Ou você acha que você vai controlar para poder não ficar preso, não vai ficar. Você está achando que Deus vai burlar as regras dele porque você está se esforçando? Você vai querer colocar o seu pastor, teu patrão, teu líder, as autoridades, como seus inimigos espirituais que estão travando tua vida? Oh, querido, isso é chamar Deus de... Chamar Deus de quê? Não tem capacidade de... Não, nós cumprimos os princípios de Deus. Eu posso ser tolo aos olhos do homem, mas se eu estiver fazendo por causa do coração dele, ele é poderoso para transformar as coisas. Agora presta bem atenção. Deus está lá do seu trono. Ele deu habilidade para o Kelim, deu habilidade para você, deu habilidade para Carmen, deu habilidade para mim, deu habilidade para nós. Diga comigo, tudo que eu tenho é dele. Digam, e tem que ser para Ele. E aí, querido, você vai receber a tua recompensa de acordo com o que Ele te deu. Ele dá R$500 para você e fala, multiplica. Ele dá 100 milhões para ele e fala, multiplica. Quanto que Deus vai cobrar dela? De acordo com o que Ele deu. Se ela dobrar, ela vai ganhar por ter dobrado. E se ele não dobrar, perdeu para ela. Então não é o que eu faço, é o talento e o chamado, ainda que eu for chamado para uma coisa pequenininha, invisível. Se eu fizer com amor para agradar a Ele, você vai receber recompensa igual os grandes, os poderosos. Mas aquele que muito é dado, muito será cobrado. Aquele que pouco é dado, pouco será cobrado. Então o que acontece? Se eu ficar cheio de ambição, eu não vou cumprir bem aquela coisa pequena que Deus me deu naquele dia. Hoje Deus me deu um emprego. Olha lá, quando eu fui trabalhar de empregado, Deus me deu um emprego. Um emprego, querido, que um primo meu, na hora que eu falei do meu emprego, ele quase teve uma cólica de rir, de tanto na dor de rir, na hora que eu falei do meu emprego, que ele tirou sarro em mim, zombou. Turma zombava, até eu zombava do meu emprego. Tão ruim que era. Mas eu resolvi ter olhos bons. Eu vi que ali eu tinha muita coisa para aprender. Primeira coisa que me embananou tudo, que meu patrão apareceu com uma caixa de ficha. Eu não sabia prestar conta das coisas. E aquele patrão pegava aquela caixa de ficha. O que você vendeu? Vendeu tal. Aí ele puxava a ficha daquele pneu. Dava baixa, colocava ali e colocava o saldo daquilo, colocava lá dentro da caixinha de novo. O que mais? Pegava aquela outra ficha, dava baixa e colocava ali de novo. Eu nunca vi isso.
E eu falava assim, eu fiquei tão admirado, eu falei assim, gente, tem jeito de administrar o que a gente tem, eu não sabia disso. Aí ele, toda vez ele chegava com aquela maletinha dele, tirava aquela caixa de ficha, ia fazendo aquilo, né? E eu falava assim, meu Deus, eu sou chuco mesmo. Os caras ligavam para mim, né? E perguntavam uma coisa, e eu falava assim, meu Deus, eu achava que eu sendo borracheiro, eu ia dominar uma loja de pneu, daí eu vi, querido, que era outro mundo. E o que eu fiz? Trabalhei de empregado lá e comecei a falar assim, eu tenho muito para aprender. Eu estou aqui para aprender. E se eu ficasse olhando aqueles defeitos que me fazia sofrer, querido, eu não tinha aprendido o que eu aprendi, né? Não ia ter a loja hoje, não ia ter as bênçãos de Deus na minha vida. Quando eu estava na igreja lá metodista, né, os pastores colocavam eu só em fria. Eu tinha que resolver problema jurídico da igreja, problema físico, problema administrativo, problema disso, problema daquilo. Mas eu também tinha que ir lá desentupir a fossa, trocar a torneira, resolver problema de tudo quanto é jeito. Né? Aí o que Deus estava me preparando? Para a restauração da noiva. Deus não chama os preparados, mas Ele prepara os despreparados. Para aquilo que Deus tem para a tua vida, Ele quer te preparar, mas enquanto você não tiver bons olhos, Ele não pode. E aí você tem que saber, querido, que para viver para agradar a Deus, tem que entender desse segundo plano depois da salvação. A salvação, querido, é um processo assim, ó. Vou dar um exemplo bem simples. O Kelinho me contrata para trabalhar com ele, faz uma entrevista, e o Kelinho é muito rigoroso, traz seus documentos. Você só pode trabalhar depois que tiver registrado. Ele vai lá, registra, eu tal. Aí ele chega em mim, ó, Trovati, o contrato está pronto, você assina, assino. Aí ele fala, Trovati, quando você pode vir trabalhar? Eu falo, amanhã. Ali já está o contrato, tal coisa, está tudo certinho. Então Jesus fez isso. Ele pegou um contrato, chamou você, ó, tem um contrato de salvação para você aqui. Tá? Assina ele, tal, tal. Aí ele fala para você, você quer? Quer? Quando é que nós vamos começar? Ele falou, Deus, hoje. Então como é que começa? Primeiro tem que se arrepender. Sabe o que é se arrepender? Ele falou, Jesus, eu era ladrão. Eu não vou fazer mais isso. Vou ser honesto. Eu era sonegador, Jesus. Eu não quero mais fazer isso. Eu vou procurar pagar meus impostos. Eu era um marido ruim, agora eu vou me esforçar para ser um marido bom. Deus, eu falava demais, agora eu quero falar só a tua palavra. Então, se eu não entrar no processo do arrependimento e da nova vida, eu sou aquele empregado. Eu vou lá, o Calinho vai lá, me tratou. Amanhã, né, Calinho? Amanhã o Calinho abre a loja dele. O Trovati não chegou? Não. Ah, deve ter acontecido alguma coisa. Mas ele já fica pensando, logo no primeiro dia. Aí eu não vou trabalhar. Aí, passa um mês, eu não fui trabalhar. O que eu fiz com o contrato? Diga comigo, contrato cancelado. Então, o dia que a gente deixa de servir a Deus, você cancelou o contrato. Aí a Bíblia diz, né? Se alguém pecou, volta, pede perdão para Deus, que Ele é misericordioso, Ele renova seu contrato. Mas nisso, o tempo que você não foi trabalhar, você perdeu o quê? Os galardões. A Bíblia fala de prêmio. Então, olha bem, quando Cornélio chegar lá diante de Deus, todos os galardões da obra dele,
ele vai receber. Vai determinar quem ele vai ser, o que ele vai ter, quem ele vai ser. Ele é rico para com Deus, porque Cornélio vai ser contado, sabe? Mesmo quando ele não era salvo, vai ser contado, porque chegou até a narina de Deus, que Deus registrou o que ele fazia. Então Deus está registrando o que você faz. Aí Paulo diz que dentro do que nós faz, vai ser passado por um julgamento, para ver as intenções, as coisas, e conforme a obra, a intenção que você edificou, se for de palha, vai ser queimada. Se for de madeira, vai ser queimada. Se for de ouro, vai ser purificada. E se for de pedra, não vai acontecer nada. E a obra de cada um será provada como pelo fogo. E aí, só que daí, olha como é que a salvação é outro assunto. Ele fala assim, mas o mesmo será salvo, porque a salvação não é pela obra. Porém, com grandes percas. Perdeu todos os galardão, porque vinha na igreja com motivação errada, cantava com motivação errada, pregava com motivação errada, trabalhava com motivação errada, fazia as coisas para Deus com motivação errada, não entendia os pensamentos de Deus, não entendia o coração de Deus, o desejo de Deus, mas queria fazer as coisas para se aparecer, para competir, para ser aceito pelos homens, e não se preocupava com o que Deus tem. Então são duas coisas diferentes. A dona Ana foi salva pelo rongo, mas toda a obra dela vai ser julgada, e se tivesse motivação certa, ela vai receber o galardão. Então não pense que a dona Ana foi desprivilegiada, não, a obra que ela fez vai ser contada, mas vai ser julgada também, mas com certeza, né, vai sobrar bastante riqueza lá para ela. Olha para o teu irmão e fala assim, obra não salva. Ele falou, mas tem muita importância. Falei, fala para ele, tem muita importância. Fala de novo para ele, obra não salva, mas faz você ser rico para com Deus. Falei. Ó, uma historinha que o irmão Eli contou, que nunca mais eu esqueci. Ele falou que o reino do céu é comparado a um povo nativo, piqueneus, que morava numa floresta, e de repente, num momento de deslumbre, né, numa noite, apareceu uma voz do céu e disse assim, vocês vão descer o rio seco, e vocês vão pegar as bolsas de vocês, e vocês vão pegar pedra na caminhada. Quando amanhecer o dia, vocês vão rir e vão chorar. Vocês vão rir de alegria e chorar de tristeza. E vocês pegam o máximo de pedra possível e completa a caminhada com vocês até amanhecer o dia. E aquele povo pegou bastante sacola e saiu aquela multidão de gente, e eles catavam pedra, uns começaram a catar pedra grande, colocar na sacola, outros falaram, capaz, para que eu vou carregar peso, né? E foram, e outros não queriam levar nada, e no caminho resolvia, pegava, e aqueles outros, né, que encheu a sacola no começo, falou, está muito pesado, jogou tudo fora, e depois amanheceu o dia, e aquela voz falou assim para eles, o que vocês conseguiram trazer até aqui, são o tesouro que vocês vão ter para sempre. E aquele povo pegou e abriram a bolsa, e eles começaram a rir tanto, mas rir tanto, porque eram pedras preciosíssimas, era um tesouro muito bonito, muito lindo, e eles se sentiram tão ricos, que eles começaram a rir, de repente eles pararam de rir, e falaram assim, por que eu fui jogar a pedra fora? Por que eu não peguei mais? Eu não sabia que era isso. E lá no céu, depois do julgamento,
A Bíblia fala que Deus vai enxugar nossas lágrimas, porque não tem um que não vai chegar lá e vai ficar alegre, 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 porque eles vão ver que o reino do céu é muito mais do que eles imaginavam. E depois eles vão chorar, nós vamos chorar, nós vamos urrar, porque nós vamos falar assim: eu devia ter ganhado mais almas, eu devia ter sido fanático, eu devia orar bastante, eu devia buscar o poder de Deus, eu devia ter feito o meu melhor, eu devia me acabar com Deus, eu devia fazer isso, eu não fiz, e agora não tem mais jeito. E Jesus vai ter que vir: calma, filho, vamos ter bons olhos, Ele vai limpar as nossas lágrimas, tirar o choro, dar um abracinho, aí nós vamos se sentir consolados, mas o prejuízo, nunca mais. Aí nós vamos ser felizes, né? Nós vamos falar para nós: Deus é bom, Deus é justo, né? Eu sou tonto, agora eu tenho que pagar pela minha tontice a eternidade. Então, querido, salvação é fundamental, senão nem o rico vai entrar lá, nem o rico para com Deus entra lá dentro. Aí já pensou você sendo rico para com Deus e tem que ficar queimando no inferno a eternidade? Agora, por outro lado também, quem vai para o inferno, tem gente que pensa assim: eu posso pecar à vontade porque eu vou para o inferno mesmo, né? Não, querido, lá no inferno também vai ter o julgamento. Deus vai julgar os que vão para o inferno. E lá cada um vai receber segundo os seus pecados. Pode ver que várias vezes Jesus falou: haverá muito mais. Aquele que cometeu pecado maior. Aquele pecado maior que Deus está falando, o pecado não tem tamanho. Esse pecado é o julgamento, é a sentença daquele pecado, é bem maior. E nós temos que ficar craque nisso, querido, porque o mundão aí precisa saber disso. Tem gente que é eu que vou evangelizar, mas tem gente que é o Lu que tem que evangelizar, tem gente que é o Juba, tem gente que é o coisa, tem gente que é você. E você tem que ouvir o pastor, mas não só ouvir para aprender o que o pastor está falando, mas se aprofundar no assunto, para poder fluir do teu interior. A boca fala do que o coração está cheio. Entende? E Deus vai cobrar cada alma, querido, que veio até nós assim, e estava com sede e você não deu água para ela beber. Ele vai cobrar de cada um, querido, que veio e queria comida, e Jesus vai falar assim: eu tive fome e você não me deste comida. Tem gente que pensa que é só comida, né, física. O mundo está com fome e sede de Deus, e você está dando desculpa. Aí Jesus vai falar assim: perdeu, aí está feio. Aqui não, porque eu tive fome, você não deu de comer. E Jesus, ele falou: a minha comida é verdadeira comida, e a minha bebida é verdadeira bebida. Não estou desfazendo da comida física, eu estou te dizendo que tem uma fome maior no mundo aí. E o princípio da minha prosperidade, o princípio da minha prosperidade é o temor do Senhor. Porque Deus te deixa próspero, e você só será próspero se você for sábio. Sábio aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. Glória a Deus. Sai do teu lugar, vem aqui, vamos orar. Vai terminar o culto. Ah, é você? Domingo, tá, filha? Quer hoje? Vamos escutar o testemunho dela. Eu achava melhor domingo, porque daí domingo tinha mais gente. Então sobe aqui para você ficar mais. Rapaz, bom, nem sei o que falar, mas assim, desde quando eu vim para o ministério, que eu me converti, Deus, ele tem transformado a minha vida, a minha casa, né? Me deu um casamento maravilhoso, um marido maravilhoso, uma filha, né? Que para os médicos eu não poderia ter filho, né? Não poderia ser mãe. E ontem ela fez 4 anos já.
e Deus tem nos prosperado. A gente tinha um sonho de reformar nossa casa, ter uma cozinha melhor, e Deus está provendo tudo isso. E é isso. Deus tem abençoado, me deu outra faculdade, que eu já estou no 4º ano de enfermagem. 4º ano. Né? E cada dia Deus tem provido tudo. Né? Amém. Salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, né?